Saudações, amantes da psicologia. Meu nome é Vitor Jacob e esse é o PsiuPsi, tudo sobre psicologia e saúde mental. Hoje voltamos aqui com o nosso quadro Plantão Psi, em que a gente lê algumas notícias e tenta associá-las à psicologia e à saúde mental como um todo. E quem diria que a revolta das máquinas ia atingir o trabalho do psicólogo? Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o fato que vem sendo veiculado em alguns jornais, em algumas notícias, acerca do uso de chatbots, que são inteligências artificiais que estão sendo utilizadas para terapia pessoal. Mas quais seriam os impactos que isso teria na terapia e quais seriam os impactos na vida das pessoas? Bem, bora refletir um pouquinho sobre isso? Antes, eu só quero sempre pedir para você deixar uma curtida no vídeo, comentar o que você acha desse assunto, compartilhar com seus amigos se for um conteúdo relevante para você e também se inscrever no canal. Sempre peço porque nesse começo é muito importante, o YouTube entende aí que vem sendo um conteúdo bacana e vai recomendar para mais pessoas. Mas sem mais delongas, sem me alongar muito mais, vamos para o vídeo. E hoje eu vou ler 3 notícias basicamente para usar como base, mas a gente pode tratar do fato em si. A primeira notícia que eu vou ler um pouquinho aqui é do site Exame, que tem pelo título Terapia por IA, atendimento 24 horas, barato e sem julgamentos, atrai pacientes. Mas funciona? Pesquisa mostrou que pacientes rapidamente passaram a acreditar que o bot gostava e respeitava eles. A outra notícia foi veiculada no site da BBC, que tem como título No Divã com IA, os jovens que fazem terapias com bots de inteligência artificial. E a outra foi veiculada no site O Globo, que tem como título Terapia via inteligência artificial já é realidade. Profissionais da saúde discutem prós e contras. E a gente pode começar aí vendo um pouquinho sobre essas notícias e pensar assim, realmente chegou o momento, muita gente ainda não conhece todas as funções que uma inteligência artificial tem, porém tem sido muito forte o uso, tem crescido cada vez mais, seja para trabalhos ali mais no computador, seja até para terapia como a gente tem visto. E em uma dessas notícias eu gostaria de ressaltar aqui também que na notícia do site Exame, eles falam um pouquinho sobre IA, que é gratuita, barata e conveniente, segundo seus usuários. Não necessita de deslocamento, está sempre disponível e tem recursos que permitem, por exemplo, salvar as transcrições das conversas. Na notícia veiculada na BBC News, diz que um total de 78 milhões de mensagens, 18 milhões apenas nos últimos 2 meses de 2023, foram compartilhadas com um bot. Esse bot, que é como é chamado no site Character.ia, é como se fosse vários personagens, pessoas, celebridades que são alimentados com inteligência artificial para responder. Então, Harry Potter, tem inclusive pessoas da psicologia como Skinner, Freud, você consegue ter uma conversa ali com a inteligência artificial. E, além de texto por escrito, também tem a opção de ligação com a inteligência artificial. Então, está realmente muito avançado o uso dessa tecnologia. E com o bot que se chama Psychologist, que é psicólogo em inglês, foi trocado um total de 78 milhões de mensagens. 18 milhões de mensagens apenas nos últimos 2 meses de 2023. Não revelam o número total de usuários, eles não revelam quantos mandam mensagem especificamente, por uma questão de dados. Porém, dados é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, refletindo um pouquinho sobre essa notícia. Que o uso de dados é algo muito recorrente, a gente vê muito em outras notícias como o vazamento de dados tem afetado a vida das pessoas. Então eu acho que pode ser uma pequena ressalva aí já no assunto de inteligência artificial como psicólogo aí. E eu vou deixar sempre as notícias na íntegra aí para vocês, eu não vou ficar lendo tudo. Mas outra questão também que pode ser delicado, no site Exame, eles falam que não só eles podem coletar e armazenar os dados, mas também existe algum erro, porque máquinas erram, assim como os seres humanos também erram, não estou eximindo a raça humana dos erros,
mas as máquinas também erram. Então, foram feitos alguns testes em que a pessoa falava, por exemplo, que ia pular de um penhasco e a inteligência artificial entendia como, aproveite a vista do local. Então, há alguns erros, pode haver erros conceituais, que aí uma pessoa formada, uma pessoa com conhecimento maior na área pode entender ali no momento de usar a inteligência artificial. Então, é algo muito preocupante também. Porque além disso, a gente precisa entender o porquê essas pessoas estão procurando, por que essas pessoas estão sendo chamadas a isso de uma forma mais confortável. E um estudo de uma universidade americana descobriu que a conexão terapêutica, que acho que eles querem dizer mais um vínculo terapêutico, entre o bot, que é a inteligência artificial, e o paciente se desenvolveu em apenas 5 dias. Então é algo muito rápido e preocupante, porque a gente não pode deixar de pensar que é uma máquina. E as pessoas estão criando uma empatia, parecendo até que a máquina trata melhor do que o ser humano, então criando essa relação e afastando do próprio ser humano. E o próximo ponto que eu queria trazer como uma reflexão seria também esse fator da empatia humana, esse fator de como o lidar com o outro. Uma frase muito forte, assim, é uma frase muito falada mesmo do Jung, que é aquela: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, claramente numa terapia por inteligência artificial isso se perde. Acho que essa frase independe se a gente segue uma linha analítica de Jung ou não, mas como que se perde essa relação da pessoa ali, do setting terapêutico, então é muito importante. E acho que chega até o questionamento de como pode ser um sintoma cultural, social, como o uso de telas, de um modo mais exacerbado, tem afastado as pessoas e aproximando ao mesmo tempo, mas que seja mais fácil a pessoa falar com uma máquina do que com um outro ser humano. Mas eu não vim aqui só para falar sobre a inteligência artificial e para apontar, deixo a ressalva que é importante, mas eu queria trazer algumas reflexões acerca do profissional de psicologia também, para a gente olhar um pouquinho para nós. E o primeiro ponto é que eu fiz um vídeo recentemente também falando sobre a psicologia, se ela é uma psicologia acessível, se ela pode ser mais elitista. E eu trouxe um pouco da questão de valores e a questão financeira. E eu imagino que seja uma coisa que mais possa ser um fator determinante para a pessoa escolher uma inteligência artificial. Sem custo, online, pode ser a hora que ela quiser. Essa psicologia clínica, como a gente conhece, que teve início ali nos Estados Unidos, mas ganhou realmente uma força na Europa, seguindo um pouquinho do modelo médico, pensando ali num psicodiagnóstico, né? Tem suas familiaridades, mas a psicologia sempre é um patinho feio de tentar sair um pouco do modelo médico, assim como grandes pensadores da psicologia eram médicos, mas tenta sair um pouquinho disso, como esse começo e como esse papel estadunidense e europeu nessa construção de uma psicologia clínica, como será que isso a gente consegue adaptar num contexto nosso também, brasileiro, entendendo as demandas dos nossos pacientes? É muito curioso porque tem vários artigos que falam também, por exemplo, de uma psicologia clínica no hospital, que não tem como você muitas vezes levar um paciente que está mais acamado para um consultório. Então, como que é feita uma psicologia clínica, como é levada a psicologia clínica para outros campos e se ela não precisa se reinventar ou reinventar em si a psicologia para atender ali em leito, muitas vezes que não vai ter o sigilo como é preconizado, com mais pessoas em grupo. Então é muito importante a gente olhar também para dentro, olhar um pouquinho como que vem sendo vista essa psicologia clínica no lado de prática e no lado de financeiro também, como isso vem juntando para talvez acarretar um pouquinho aí nessa questão, nesse problema do uso de inteligência artificial. Uma outra questão que eu também quero trazer é a respeito da postura do profissional, porque eu não gosto de trazer muitas coisas aqui e falar porque eu ouvi dizer, porque eu ouvi falar, mas eu acho importante também trazer uma experiência mais própria. Eu escuto muito pessoas falarem: eu já fiz terapia, mas eu não gostei. Seja porque o profissional falava muito,
seja porque o profissional falava pouco e eu não sabia muito o que fazer ali. Então, eu entendo que há abordagens e abordagens, então tem abordagens que a gente vai ser um pouco mais ativo no sentido de falar, de talvez de uma certa forma interagir mais ali falando. Tem abordagens que já são mais de uma linha mais de escuta, já não tem muito mais ali o que falar, principalmente no começo que a gente vai colhendo informações. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para isso também, como que a gente tem sido, porque muitas pessoas acabam falando, eu fiz, não gostei, nunca mais volta. Então, muitas vezes a gente pode ser uma porta de entrada para uma pessoa que porventura está com um sofrimento psíquico, a pessoa acaba não gostando por N fatores, talvez por não entendendo também como se dá uma terapia, pela uma falta de informação e acaba desistindo do processo. Então, talvez como uma psicoeducação também com o nosso paciente, com o nosso cliente, dentro do possível da abordagem, é interessante para a gente conseguir também, da melhor forma, ter esses pacientes, ter esses clientes e de uma forma mais transparente, mostrar o nosso trabalho também. Tem sido visto uma crescente no número de matrículas, no número de pessoas formadas em psicologia. Então é muito importante que há perfis e perfis. Então, que você também que esteja procurando terapia, não desista às vezes no primeiro profissional, que muitas vezes pode não ser, e as pessoas muitas vezes por falta de conhecimento, porque não entende que existe uma abordagem X que pode ser mais assim, existe uma abordagem Y que pode ser mais assado. Então é muito importante também a gente olhar um pouco para a nossa postura, para a gente entender também qual é o nosso papel aí, conseguindo fidelizar da melhor forma e criar um vínculo aí com nossos atendidos. Uma outra questão que eu também queria trazer é só uma curiosidade também, na verdade, mas que a psicologia online, uma terapia online, que é aquela que a gente faz pelo computador, por veículos aí de comunicação, é uma coisa até recente para a psicologia. A psicologia como um todo é muito recente, se a gente pensar que muitos pensadores é do século XIX, XX, e a psicologia no Brasil tem apenas 62 anos, é uma profissão relativamente nova no sentido de ser regularizado, ser reconhecido como profissão, mas eu acho que está sempre evoluindo, subindo níveis. E apesar de haver muita conversa no início, foi em 2018, com a resolução 011/2018, que foi estipulado as regras e as questões para o atendimento clínico online. Então, é algo recente, se a gente pensar em 6 anos. No meio disso, em 2020, houve a pandemia, que foi um marco muito importante para a psicologia online, porque a gente estava no isolamento total. Muitos psicólogos mantiveram atendimento presencial, mesmo porque muitas pessoas não têm condições, seja porque não tem um dispositivo móvel adequado, uma internet que ajude, seja porque às vezes não tem o melhor local para fazer a terapia, então muitas vezes pode ser um local mais barulhento, que a pessoa não se sinta totalmente com uma privacidade, que aí não seja respeitado um setting terapêutico. Então a pessoa continuava no presencial, mas foi uma crescente muito grande. Tanto é que a gente vê muitos profissionais hoje em dia que atendiam antes presencial e não atendem mais, só agenda online. Ou profissionais já sendo novos no mercado aí, pós 2020, que já começa atendendo só online. Então a pandemia teve esse boom de atendimento online e se a gente pensar então 2018 teve a questão de começar o atendimento online, ter as resoluções. Em 2020 teve a pandemia, que foi feito todo um recadastramento também de profissionais. E em 2024 a gente está discutindo sobre o uso de inteligência artificial. Então também como o avanço da tecnologia tem sido avassalador e como que a psicologia também acompanha isso tudo. Outra notícia que eu quero trazer também foi vinculada no site Veja, que foi um psicólogo canadense, Steven Pinker, que ele falou um pouquinho também sobre o uso de inteligência artificial como terapia. Em resumo, ele diz que é antiético fazer uma pessoa falar com IA sem saber. É como uma nova medicação, a pessoa tem de ser informada. Então, ele traz um pouquinho desse ponto. Ele diz que a IA, ela repete padrões ali,
médicos, então ele compara um pouco com o uso do DSM. Assim como o profissional vai fazer uma leitura do DSM de acordo com algum diagnóstico, a IA poderia fazer a mesma coisa. Ele pondera que a IA ela repete padrões, então ela não é inteligência, ela não tem um conhecimento sobre pessoas. Porém, ele diz que não temos psicoterapia, psicoterapeutas e profissionais qualificados para todas as pessoas. Então, uma possível terapia com inteligência artificial seria melhor do que nada. Então, aí é um pouquinho também do que um profissional diz, e eu acho que permeia muito por esses dois lados. É um pouquinho de terapia, por mais que seja por uma inteligência artificial, é melhor do que nada, mas ao mesmo tempo, qual a responsabilidade disso? Qual é os riscos dessa inteligência artificial cometer erros e acabar aí acarretando um sofrimento psíquico maior das pessoas? É claro que as inteligências artificiais, elas recomendam sempre a procura por um profissional, mas a gente vê que a realidade pode ser outra. Eu acho que por hoje é só. Eu queria trazer um pouquinho aí dessa reflexão sobre o uso de inteligência artificial na terapia. Queria saber o que vocês acham, se vocês já fizeram terapia com inteligência artificial, se vocês já conheciam desse tema, porque é muito importante aí a tecnologia vem sendo avassaladora, então como que ela pode ajudar ou não no mundo aí da psicologia como um todo. Mais uma vez eu agradeço a todos que comentam, compartilham, quem dá sua visualização aqui para o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.